Olá, boa tarde. As reportagens em meio digital podem ser protegidas por direitos autorais. Se a matéria for republicada por provedores de internet sem autorização, o jornalista pode receber um pagamento ou pedir que o conteúdo saia do ar. É o que propõe um projeto de lei que está sendo discutido no Senado. Os direitos autorais fazem parte de um sistema internacional de leis que protegem as obras intelectuais, textos literários ou científicos, obras musicais, softwares, estruturas de bancos de dados, entre diversas outras criações. O sistema defende principalmente a necessidade da identificação com o nome do autor para que a obra não seja violada, mantendo a integridade. O direito autoral vale tanto para a mídia gráfica quanto para as mídias eletrônica e digital. Ele prevê todas as possibilidades de reprodução, distribuição e comercialização do produto. De acordo com o texto, o detentor dos direitos poderá requerer a indisponibilidade da publicação na internet, mesmo que tenha sido feita por terceiros, sem sua autorização. Ainda poderá solicitar um pagamento pelo conteúdo divulgado. No entanto, a medida não se aplica a uma simples divulgação de hiperlink nas publicações. Para o autor da proposta, senador Ângelo Coronel, que preside a CPI das fake news, o reconhecimento e a valorização do jornalismo profissional são instrumentos valiosos no combate à desinformação. Para ele, tratar deste assunto é uma demanda que se torna urgente em tempos de pandemia, quando uma informação errada ou uma notícia falsa podem custar vidas. A gente também está visando promover mais ainda aqueles que fazem o jornalismo sério, aqueles que checam antes de divulgar uma notícia sem nenhum fundamento, muitas vezes, para combater as nossas famosas e famigeradas fake news. A informação em si não pode ser protegida, porque ela ofende a liberdade de expressão, de pensamento, de comunicação, prevista em todas ou a maioria das constituições do mundo, especificamente na nossa, que é muito clara. Então não se pode impedir a circulação da informação a pretexto nenhum, nem mesmo de violar direitos autorais. Porque o que o direito autoral protege na informação é exatamente a forma como ela vem a público, a forma como ela foi escrita, a forma como ela foi gravada em áudio, a forma como ela foi gravada em vídeo. A Associação Brasileira de Imprensa defende a remuneração aos jornalistas pelo conteúdo produzido para a internet. O projeto do senador Ângelo Coronel, ele é muito oportuno. Ele reforma a antiga lei de direitos autorais, que era do século passado. Ele atualiza essa lei, coloca ela nos dias atuais. Mas a proposta ainda precisa passar por algumas melhorias. A nossa lei de direitos autorais prevê com toda a certeza, toda a forma de uso secundário daquilo que foi criado pelo jornalista e aquilo que é parte também da empresa que deu o suporte para ele trazer a informação. Talvez estivesse melhor alocada na própria lei do Marco Civil da Internet. Que critérios se utilizam hoje para remunerar este conteúdo? A lei não responde isso. Há um grupo de jornalistas hoje no eixo Rio, São Paulo, Brasília, que tem se debruçado sobre essa questão e tem já encontrado algumas saídas. Talvez o interessante fosse o senador Ângelo Coronel se encontrar com este grupo para que eles possam colaborar para o aperfeiçoamento desta lei. O Congresso deve votar em breve mais uma medida provisória de proteção aos índios ameaçados pela pandemia do coronavírus. A MP prevê a instalação de barreiras sanitárias para controlar o acesso às áreas indígenas. Já são mais de 35 mil índios contaminados com a Covid-19 em todo o país. A doença atingiu 158 povos indígenas, deixando mais de 800 mortos desde o início da pandemia. Os números são da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O governo registra um número menor de casos, cerca de 30 mil, com pouco mais de 400 mortes. Para conter o avanço do coronavírus nos territórios indígenas, o governo editou uma medida provisória que prevê a instalação de barreiras sanitárias no acesso às aldeias. O objetivo é impedir o trânsito de pessoas e mercadorias que passam nessas áreas, especialmente de madeireiros e garimpeiros, e evitar a disseminação do vírus. Essa medida provisória é um resultado dessas demandas das nossas organizações, que sempre pediram que a FUNAI, que estava ausente, em participar das barreiras sanitárias. A gente já tem
a participação da própria população, que desde o início da pandemia tem feito as barreiras sanitárias. Nós aqui em Pancararu fizemos as barreiras sanitárias desde quando iniciou, se espalhou a notícia pelo Brasil que o coronavírus tinha chegado no nosso país. E agora a gente está efetivando com mais força as barreiras, evitando que pessoas não índias, pessoas de fora de outras cidades, adentrem o nosso território por conta dessa doença que é invisível e a gente não enxerga e a gente sabe que ainda não tem remédio, não tem vacina. As barreiras sanitárias serão realizadas por servidores públicos civis ou militares da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com a anuência dos governadores e prefeitos. Embora a lei fale que as barreiras serão compostas por agentes da FUNAI, agentes federais e militares, né, achamos também que seria interessante que essas barreiras tivessem a participação de lideranças indígenas para poder acompanhar os trabalhos dessas pessoas. É importante destacar que esse esforço já deveria ter sido feito desde o início dos primeiros casos da doença coronavírus nas aldeias. A medida provisória 1005/2020 vem para tentar cumprir as determinações do STF, fixada no julgamento da DPF 709. Apenas a instalação de barreira sanitária não é o suficiente para preservar a saúde e o patrimônio cultural dos povos indígenas. Vamos aperfeiçoar a medida provisória e garantir proteção aos nossos queridos povos indígenas. O Senado realiza nesta tarde, às 4 horas, uma sessão especial de homenagem aos médicos, com a participação de representantes da categoria. A sessão será remota e foi sugerida pelo senador Isalci Lucas, que ressaltou a dedicação desses profissionais nessa fase da pandemia do coronavírus. O Dia do Médico é celebrado em 18 de outubro. 2 fatos movimentam a semana econômica. A reunião com o Conselho de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa de juros, e as negociações para a instalação da Comissão Mista de Orçamento no Congresso. Assuntos da coluna de economia de hoje com a editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Nesta terça-feira, o Copom inicia a penúltima reunião do ano. E ao contrário das anteriores, onde o cenário era de inflação muito baixa, desta vez, os integrantes do Conselho se deparam com uma inflação extremamente alta para o mês de outubro, quando comparada com anos anteriores, e diante do cenário de economia em recessão por causa da pandemia da Covid-19. Na sexta-feira, o IBGE divulgou o IPCA 15 e mostrou um aumento de quase 1% no período entre 16 de setembro e 15 de outubro. É o maior aumento para o período desde 1995. O principal fator da alta da inflação foi a elevação dos preços de alimentos, que foram desviados do mercado interno para as exportações, já que houve aumento de procura de alimentos no exterior e a alta do dólar beneficia os exportadores. Mesmo com a subida intensa, a expectativa entre os analistas do mercado financeiro é de que o susto não mexa na atual política de juros do Banco Central, já que essa alta da inflação de alimentos se deve mais à queda de oferta no mercado interno do que ao aumento de consumo dos brasileiros. E no Congresso, as expectativas seguem em torno das negociações ao redor da instalação da Comissão Mista de Orçamento. A disputa acontece entre o Centrão, bloco de direita formado pelo Partido Progressista, o PP, pelo PL, PSD, Solidariedade, PTB, PROS e Avante, e o novo bloco de centro-direita, formado por DEM e MDB. Antes de sair do Centrão, o DEM tinha garantido o direito de indicar o presidente da CMO e já anunciara informalmente o nome do deputado Elmar Nascimento, da Bahia. Mas após a divisão, o PP reivindica esse direito para os partidos que ficaram no Centrão. O líder do PP, deputado Arthur Lira, de Alagoas, indicou também informalmente a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, para o cargo. A questão é mais ampla porque envolve a disputa pela presidência da Câmara ano que vem.
Lira é, até agora, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro para derrotar o candidato do DEM, liderado por Rodrigo Maia. Mas essa disputa tem data para terminar, porque a CMO precisa ser instalada este ano e votar, ao menos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, que é a base para a votação posterior do orçamento propriamente dito. Quem comete violência doméstica pode ser excluído da partilha de bens durante a ação de divórcio, além de perder o direito à pensão alimentícia. É o que determina um projeto de lei em análise no Senado. As denúncias de violência doméstica aumentaram durante o isolamento provocado pelo coronavírus. A vítima, muitas vezes, está em casa com o agressor. O número 180, serviço do governo que recebe as denúncias, registrou um aumento de 35,9% nas ligações em abril deste ano, em comparação com o ano passado. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, pra poder sair e ficar perto de vocês. Os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril em 12 estados do país, também em relação a 2019. Os números estão num relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, chamado Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19. Eles mostram que houve um aumento de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos registrados no Twitter entre fevereiro e abril deste ano. Foram identificadas cerca de 52 mil menções de brigas entre casais vizinhos. Mais de 10% delas indicavam violência doméstica. O Senado tem várias iniciativas em tramitação para combater a violência doméstica. Entre elas, a que permite a denúncia pela internet. Uma nova proposta da senadora Rose de Freitas muda o Código Civil e aumenta a punição para os agressores. Determina que o homem ou a mulher condenada por violência doméstica perca o direito de receber pensão alimentícia. E também os bens adquiridos durante o casamento ou união estável em caso de separação. Já que o ex-marido, o ex-companheiro, se agredir a mulher, pode perder direito à partilha dos bens que foram amealhados durante o relacionamento, ele pode pensar duas vezes antes de cometer essa agressão. Mas, afinal de contas, pode doer no bolso dele. Pela proposta, os bens ficariam indisponíveis até o último recurso e, em caso de condenação, seriam entregues à vítima de agressão. Essa parte do projeto já provoca críticas. Nós temos no direito penal e no processo penal um princípio de que a pena não ultrapassa a pessoa do réu. Então, quando um agressor ou uma agressora que já esteve casado por mais de uma vez, que tem filhos de outros relacionamentos, quando ela perde totalmente o seu patrimônio, ela traz um prejuízo, ela sofre um prejuízo, essa pessoa sofre um prejuízo, mas os herdeiros dela também sofrem. No direito civil tem o que a gente chama de parte disponível, que é a parte em que o cônjuge pode dispor sem comprometer a herança dos filhos, dos herdeiros de uma maneira geral. Então, quando essa pena alcança todo o patrimônio, ela passa do limite da pessoa do réu. E aí nós enfrentamos um problema, nós nos deparamos com um grande problema. Talvez a solução pudesse ser estipular uma indenização maior ou especificar melhor a indenização já prevista no Código de Processo Penal no caso de condenação. Nós podemos estar estimulando um enriquecimento sem causa. Afinal de contas, por pior que seja a pessoa do agressor, houve concorrência de esforços, de valores para a formação daquele patrimônio. Ainda que a pessoa tenha sido agressiva com a outra, tenha cometido violência doméstica, deve manter o direito de divisão do patrimônio na medida da sua participação. O projeto inclui o crime de violência doméstica entre os definidos como procedimento indigno, o que no Código Civil justifica a perda de pensão para o agressor.
Mas hoje é o juiz que determina, em cada caso, o que seria classificado como procedimento indigno. Sou favorável a esse ponto do projeto, no qual o agressor ou agressora não possa pleitear a pensão alimentícia. Se nós suspendemos os alimentos com a decisão de primeiro grau, o que nós vamos fazer com o direito e a necessidade dos alimentos desse cônjuge? Porque os alimentos só são deferidos quando quem está requerendo precisa deles. E não dá para você falar assim, olha, você vai ficar sem comer até o Tribunal de Justiça julgar, até o Superior Tribunal de Justiça julgar e até o Supremo Tribunal de Justiça julgar, Supremo Tribunal Federal julgar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.